Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciências Criminais. Antes de mais nada, eu peço que curta, comente e compartilhe. Esse é o canal Ciências Criminais. Hoje abordaremos aqui o tema princípio do contraditório, logo depois da vinheta. Ok, gente, princípio do contraditório está lá previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 55, onde diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. O contraditório é a possibilidade da parte rebater as acusações feitas pela outra parte. E essa participação dialética das partes meio que amplia a visão do órgão jurisdicional, do juiz que julga a causa no processo penal. Perceba, o contraditório ele é base do processo penal. Qualquer ato do processo é necessário que as partes sejam informadas desses atos. Isso também faz parte do contraditório, né? O direito à informação, mas não só o direito à informação, como o direito à participação, à reação aos argumentos feitos pela outra parte. E essa dialeticidade, esse debate acerca de um determinado ato, de um determinado fato ou de uma prova, isso é bom. Isso é bom para quem julga, porque ante aos argumentos contrários, né, isso meio que se aproxima da verdade, meio que amplia a visão dos fatos. Às vezes o juiz ele não estava atento a uma determinada questão de fato ou até de direito, e a parte vem e traz esses argumentos em contraposição à outra parte que havia fundamentado. No processo penal, todo mundo sabe, o Ministério Público acusa, existe a acusação, a defesa e o órgão jurisdicional. E as partes, elas gerem as provas. Só é tecnicamente correto chamar de prova aquilo que está sobre o julgo do contraditório. Daí porque no processo penal, na fase de investigação, na fase de inquérito policial, na fase onde se busca os indícios de autoria e materialidade, a autoridade pública ela empreende atos, para descobrir quem é o autor, se existe o crime ou quem é o autor do crime, da infração penal. Essa fase de investigação, a doutrina majoritária entende que não cabe o contraditório na fase de investigação, na fase de inquérito policial. Daí porque não se pode falar que nessa fase de investigação, não se pode falar que os materiais colhidos para fundamentar uma eventual acusação, não se pode falar que isso é prova. Não. São elementos onde serão levados para o processo, esse inquérito policial, perícias, declarações, testemunhos, enfim, vão ser levados para o processo judicial. E lá no processo, caso o Ministério Público acuse, claro, mas no processo judicial é que vai se debater acerca dessas provas, acerca dessas situações, dessas declarações, desses testemunhos. Então,
Depois que essa prova se passa pelo crivo do contraditório, é que se pode chamar de prova. O contraditório é tão importante, gente, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, editou uma súmula, a súmula 707. Vamos ver essa súmula aí. Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Ela diz o seguinte: constitui nulidade a falta de informação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não assuprindo a nomeação de defensor dativo. Isso significa dizer que a parte necessariamente deve ser intimado sob pena de nulidade. O denunciado ele deve ser intimado para oferecer as contrarrazões. Às vezes o Ministério Público oferece a sua acusação, o juiz rejeita essa acusação, né? E aí o Ministério Público apresenta recurso contra essa decisão, logo no início, né, do processo. Daí, se a parte não for intimada, mesmo que seja indicado um defensor dativo, se a parte não for intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, né, pela rejeição da denúncia, isso aí é caso de nulidade, conforme a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Então, o direito ao contraditório é o direito à informação e direito à participação. Tá bom, gente? Caso a parte não seja informada de um determinado ato processual, né? E aqui já estamos falando de processo. Caso ela não seja intimada para participar, por exemplo, da ouvida das testemunhas, né? Caso ela não seja intimada, e se a parte não estiver presente em audiência, por falta de informação, intimação, notificação, citação, enfim, isso é caso de nulidade, tá bom? E ela tem o direito de participar da prova, fazer perguntas para as testemunhas, fazer perguntas, indagar testemunhas, né, sustentar indagações de nulidades, enfim. Ela tem o direito de apontar nulidades, de provocar juízo até nesse sentido, né? E o contraditório, o direito à participação, e quando a parte participa ali da prova, da construção da prova, né, num processo judicial, é chamado de contraditório real. Contraditório real. É quando a parte é o contraditório para a prova. É quando a parte ele constrói a prova no processo, as partes, né, ali vai acontecendo, ele vai perguntando, vai construindo e a prova vai se efetivando no processo. Isso é o que se chama de contraditório real ou para a prova, né? As partes atuam ali na própria formação do elemento de prova, entendeu? Sendo indispensável que sua produção se dê na presença do órgão julgador e das partes, né? Acusação e defesa. Mas também existe o que se chama de contraditório sobre a prova, contraditório diferido. Contraditório diferido, né? Ou sobre, passando uma moto aqui agora, enfim, desculpa aí, gente, mas vamos lá. Contraditório diferido ou sobre a prova são aquelas situações em que as partes, a prova já foi produzida e as partes são intimadas apenas para se manifestar sobre a prova. São aquelas situações, eu posso exemplificar a título para que você amplie aqui a sua visão. Por exemplo, as interceptações telefônicas, elas são produzidas, mas a parte que está sendo investigada, ela não é intimada. Porque se ela for intimada de que ela está sofrendo uma investigação, uma interceptação telefônica, logicamente isso vai prejudicar a
investigação, e isso vai tornar sem sentido, né? A parte, logicamente, se ela estava cometendo o crime, ele vai parar de cometer por conta que ele está sabendo que está ali, né, sofrendo uma interceptação telefônica. Diante disso, não significa que há a violação ao contraditório. Esse contraditório sobre essa prova ela vai ter um resumo do que se conquistou ali, do que se descobriu com aquela interceptação telefônica, e essa prova ela vai ter debates sobre essa prova. Daí o contraditório sobre a prova, o contraditório diferido, é um contraditório posterior à realização da prova. Ou seja, a parte não constrói a prova no momento que ela foi efetivada, mas as partes elas vão se manifestar sobre a prova posteriormente, de forma diferida. E aí vai se debater, vão se apontar, as partes vai trazer os seus argumentos sobre a prova, sobre a legalidade, enfim, tudo o que o contraditório permite que as partes façam. Mas esse contraditório, ele é permitido, né, o contraditório diferido, né, no processo brasileiro. Tá bom, gente? É um princípio importantíssimo, né? O contraditório, ele, como eu já disse, amplia a visão do órgão julgador. Esse debate, essa dialeticidade entre as partes, amplia sobremaneira os horizontes, né, no momento de um processo judicial. Todo ato de um juiz, há necessidade do contraditório. Se há uma decisão, ou até antes da decisão, há a necessidade, quando uma parte faz o requerimento, do juiz em mandar intimar a outra parte para se manifestar sobre aquele requerimento feito pela outra parte no processo. Então, o contraditório é base do processo. Não existe processo democrático, justo, sem contraditório. Contraditório é a base, é basilar. Não se pode julgar alguém violando o contraditório, impedindo que haja o contraditório. Por exemplo, teve um caso que aconteceu comigo, um cliente meu estava numa audiência criminal, e nessa audiência criminal, na hora do depoimento pessoal do acusado, eram dois que eram réus ali, estavam ali respondendo ao processo penal. Um dos réus decidiu confessar, e ele decidiu não só confessar, ele decidiu delatar o meu cliente, né? Então, existe, e o próximo princípio que eu vou falar é o princípio da ampla defesa. Existe a defesa técnica feita por advogado, legalmente escrito nos quadros da OAB, mas existe o que se chama de autodefesa, feita pela própria pessoa. Então, no momento em que um dos réus acusou o meu cliente tinha o direito de se defender daquelas acusações. Ele já tinha sido ouvido, ele decidiu ficar em silêncio, não se manifestar, um direito constitucional que todos temos, de não contrair provas contra si mesmo, de não participar das provas, de ficar em silêncio. É um direito constitucional. E aí, depois, esse outro réu, ele confessou o crime e delatou o meu cliente. Daí eu indaguei o juiz pela ordem, falei, excelência, pela ordem, diante do princípio da ampla defesa e da necessidade daquele que é delatado, acusado, falar por último na audiência, ao entendimento do STF, inclusive, eu peço que o meu cliente seja ouvido para que ele possa se defender dessa delação feita pelo outro réu. O juiz impediu, o Ministério Público ele não concordou com essa indagação minha, feita em audiência, e o juiz
ele concordou com o Ministério Público, proibiu o meu cliente de se manifestar. Com isso, nas alegações finais, eu trouxe essa indagação e após, com mais calma, o juiz lendo as minhas alegações finais, ele deferiu esse pedido, marcou, ao invés de prolatar a sentença, o juiz marcou uma nova audiência para que o meu cliente fosse ouvido por último. Isso é o contraditório, é o poder do contraditório, sob pena de violação do princípio do contraditório. Então, porque ele sabia, eu juntei jurisprudência do STF nesse sentido, na petição, e que se ele sentenciasse o meu cliente sem ele ser ouvido por último na audiência, certamente, ao chegar nos tribunais superiores, esse processo iria voltar até esse ponto, onde ele necessariamente teria que ser ouvido na audiência por último, sob pena de violação do princípio do contraditório. Tá bom, gente. E aí ele foi ouvido, infelizmente. Ele também confessou, ou felizmente, né? Ele também confessou, teve um benefício lá, a confissão traz alguns benefícios no momento da prolatação da sentença, e obteve uma pena menor, e com isso iniciou a sua pena no regime semiaberto, enfim, é um tema mais para frente. Mas por hora é só. Peço mais uma vez que curta, compartilhe, que siga esse canal. Sempre estarei aqui postando vídeo para todos, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.